Queridos amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno para mais um vídeo para o Raciocínios Espíritas, dentro deste quadro que é o Ciência Espírita. Nós estamos analisando, como dissemos a Lures, diversos temas que são objeto do interesse da física, da química, da ciência materialista humana e que também foram alvo de estudo, de análise da ciência espírita. Nós já dissemos antes, o espiritismo enquanto doutrina tem uma das suas vertentes, digamos assim, um dos seus pilares, a ciência, e o espiritismo pode ser sintetizado, conceituado como a ciência da observação. Os espíritos passaram a se comunicar e através dessa verdade estuante, o codificador do espiritismo, insigne Allan Kardec, assim como todos os estudiosos que acompanharam e deram continuidade aos ensinamentos, apontamentos, aprendizados deste grande colaborador e ceareiro, foram tentando verificar e desenvolver leis, explicações lógicas para explicar esses então fenômenos. Nós chamamos isso de ciência espírita, o conjunto desses ensinamentos, fundamentos, teses que comprovam e tentam explicar os fenômenos dos espíritos. E nosso primeiro vídeo foi sobre a origem da vida e hoje nós vamos tentar, dentro das nossas já conhecidas limitações, esquadrinhar o conceito do tempo. O tempo, por muitos séculos, foi alvo de preocupação dos cientistas em todas as épocas. O homem sempre observou a sucessão de dias e noites e sempre se preocupou de alguma forma de contabilizar esta sucessão com o objetivo de acompanhar os fenômenos naturais que ocorriam, de forma a criar a sua história, a contabilizar geologicamente o avanço e o desenvolvimento da natureza, de alguma sorte para dar uma sucessão aos seus dias ou aos eventos que iam se transcorrendo uns após os outros. Contudo, nós ainda não chegamos numa definição precisa a respeito do tempo. Por muito tempo, acreditávamos que ele era um conceito absoluto, que o tempo é como se fosse um senhor que valesse para todos os universos, para todos os mundos, para todas as condições, havendo ou não matéria, e que esse tempo fosse essa sucessão de minutos, segundos, milésimos de segundos, dias, horas, séculos, milênios, que passasse de forma igual para todo o espaço. Mas o que é o espaço? E aí nós começamos a esquadrinhar e entrar nessa discussão, neste pensamento filosófico com respeito a essas coisas. Foi Einstein, já no século XX, que chegou a uma conclusão que para nós é até hoje a mais bem aceita, embora não de todo compreendida, que o tempo é relativo e que ele depende do observador. Isso fez com que esse conceito de tempo absoluto morresse. Mas vamos começar então as nossas despretensiosas ilações. Aristóteles, mais de 3 séculos antes de Cristo, chegou a afirmar que o tempo é o presente, o passado e futuro que se entrelaçam. Isso significa que o tempo presente, este tempo, quando agora eu estou gravando esse vídeo, ele na verdade é o passado de um tempo imediatamente anterior, que já não mais faz parte dessa nossa existência, e é o prelúdio, ou também é o futuro, do tempo imediatamente sucedente. Ou seja, o agora é o fim e o princípio, tudo ao mesmo tempo. Ele é o fim daquilo que passou e o início do que virá a ser. Isso nos faz refletir com respeito à seguinte assertiva: o tempo, então, na verdade, é essa linha tênue que conecta passado, presente e futuro, e que, possivelmente, não é o tempo que se movimenta ao longo do espaço, mas somos nós que nos movimentamos ao longo do espaço e vamos observando transições diferentes do tempo.
Por exemplo, agora, 13 de junho, às 4 horas e 36 minutos do turno vespertino, portanto, 16 horas e 36, eu estou gravando esse vídeo. Você provavelmente está assistindo ele num tempo, logicamente, além de 13 de junho, então, que vai vir aí nos próximos meses, né, que vai ser publicado esse vídeo. E você ouve minha voz, me vê, e nós conseguimos interagir, e de alguma sorte eu consigo compartilhar esses meus pensamentos com você. Neste exato momento, nós estamos conectando passado e futuro. Eu não sei quem vai me assistir, ou se vai ter alguém que vai se dignar a me assistir. Mas isso não é o importante. O importante é que no momento em que eu gravo este vídeo, eu acabo congelando o tempo. Eu congelo o tempo e torno preciso este momento, como se eu estivesse registrando essa informação que fosse atingir a posteridade. E este momento congelado pode ser repetido, reproduzido N vezes, infinitas vezes, para infinitas pessoas em locais diferentes. Nesse momento, o tempo passa a não ser mais absoluto. O tempo, então, é relativo. O tempo é o tempo presente quando você assiste o vídeo. E neste exato momento, quando você assiste o vídeo, você se conecta com o passado, mesmo estando no presente. E para mim, aqui e agora, você na verdade faz parte do futuro. Então veja que esse pensamento é muito lógico, muito preciso, muito coerente para nos fazer entender que de fato o tempo é essa sucessão de eventos que vão se mudando, que vão passando através dos espaços e que somos nós que observamos essa sucessão de eventos e que podemos ou não marcar esse tempo. J.W. Dunne, em 1927, chegou a uma consideração extremamente interessante. Ele disse o seguinte: o tempo não passa. Somos nós que passamos pelo tempo. No momento em que nós nos deslocamos e observamos a sucessão dos eventos, temos essa noção de movimento, de que o tempo está passando, mas na verdade o tempo está parado. Somos nós que, como agentes observadores e atuantes no espaço, vamos passando pelos eventos e criando essa noção de deslocamento ou de sucessão. No século XX, precisamente em 1905, Einstein, depois de ter maturado os seus pensamentos com respeito à física clássica, foi um dos grandes contribuidores com respeito à física moderna. E foi ele que em 1905 enunciou a teoria da relatividade de uma forma bastante simples. Nos diz que energia é uma matéria condensada. Observe que isso significa que todo e qualquer objeto material tem uma quantidade de energia associada. Einstein, com a teoria da relatividade, fez uma união. Coisas que eram dissociadas, como espaço e tempo, para ele, fazem parte de uma mesma dimensão. Uma dimensão espaço-temporal. Ou seja, o momento em que eu transito, me desloco, viajo através do espaço, e espaço aqui não necessariamente o espaço sideral, interplanetário, mas o espaço enquanto região. No momento em que eu me desloco nesse espaço, eu faço com que ocorram eventos e a sucessão desses eventos dará início àquilo que eu chamo de tempo. E uma das considerações e das conclusões mais importantes e mais interessantes da teoria da relatividade é que o tempo passa mais devagar quanto mais rápido eu me desloco. E para tentar entender isso, nós fazemos uma analogia que é uma analogia bem simples e bem perfeita para compreender, que é a analogia do astronauta. Se, por exemplo, o astronauta deixa a Terra numa missão interplanetária, vai para o espaço e lá passa algum tempo, vamos supor 6 meses, ele está lá se deslocando
através dessa nave especial, viajando pelo espaço, com uma velocidade muito superior àquela velocidade que as próprias vias nos limitam de andar e de transitar aqui na cidade. Por exemplo, enquanto um astronauta que vai passar 6 meses, vamos supor, nessa viagem, nessa missão interplanetária, se desloca a uma velocidade aproximada de 17.500 milhas por hora, o que equivale a 30 milhões de quilômetros por hora, nós aqui precisamos respeitar o limite de velocidade na via. Por exemplo, aqui em Salvador, o máximo que a gente pode transitar é 80 km por hora, né? Nas vias mais rápidas. Veja que a velocidade do astronauta é muitas vezes superior à nossa velocidade se estivermos transitando de carro, se nas vias mais rápidas. Isso significa que o astronauta, sem sombra de dúvida, está se deslocando numa velocidade muito mais elevada que a nossa. Portanto, segundo a teoria da relatividade, o tempo para ele passa muito mais devagar. Veja que interessante. Isso significa, portanto, que o tempo tem uma contagem diferente a depender da relação, a depender do ponto de vista do observador, da condição na qual o observador está. Então, quando esse meu amigo astronauta retornar à Terra e nós tivermos contato, como o tempo para ele passou de uma forma muito mais devagar, provavelmente, depois de 6 meses, eu terei envelhecido um pouco mais do que ele, porque o tempo para ele foi contabilizado de uma forma diferente. O tempo para ele privilegiou em relação a essa duração. Então veja que o tempo de fato é relativo, que o tempo nem existe. O que existe são as sucessões de eventos que nós quisemos demarcar temporalmente. André Luiz, na sua coleção A Vida no Mundo Espiritual, especialmente na 4ª obra dessa série, intitulada Obreiros da Vida Eterna, ele já vai nos adiantar isso. Vai dizer que o tempo, e aí ele estava se referindo a uma região além da crosta da Terra, uma região de transição, especialmente a casa transitória de Fabiano. Então ele vai dizer que as atividades naquela região, elas passam, ou melhor, é contabilizado um tempo bem diferente do tempo que é contabilizado aqui na Terra. Então a noção de relatividade sendo confirmada nas obras de André Luiz também. Mas em que varia essa relação? Varia sobre o ponto de vista do grau de densidade material. Veja que, segundo a teoria da relatividade de Einstein, realmente o tempo tem a ver com a matéria. Ou seja, se eu tiver uma matéria mais densa, ela provavelmente terá uma massa maior e isso terá impacto nessa minha noção de tempo. Apenas fazendo uma retificação, todos esses ensinamentos que fizemos até agora dizem respeito à teoria da relatividade restrita de Einstein. E aí, em 1915, Einstein enunciou a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral bebeu dos conhecimentos de Isaac Newton, da física clássica, para fazer uma preciosa consideração. O princípio da relatividade geral fala movimento para sistemas submetidos a campos gravitacionais. Ou seja, nós agora vamos expandir essa noção de tempo e espaço para planetas e para corpos celestes que estejam submetidos à ação
das forças gravitacionais. Isaac Newton, com o advento da física mecânica newtoniana, havia chegado à conclusão que massa atrai massa. Por isso, a maçã caiu da árvore sobre a sua cabeça. E a partir desse momento, ele começou a tentar buscar explicações lógico-dedutivas, matemáticas, para poder descrever cientificamente, matematicamente e fisicamente aquele fenômeno. No entanto, Einstein foi além. Ele observou que mesmo expressões da natureza, como por exemplo a luz, uma fonte de energia eletromagnética que não tem necessariamente uma massa capaz de ser mensurada, também carregava em si o poder, entre aspas, de atração. Portanto, Einstein concluiu que energia atrai energia. E graças a isso, Einstein recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921, tendo prestado as suas preciosas colaborações para a ciência até o seu falecimento em 1955. De acordo com a obra A Gênese da Codificação Kardeciana, especialmente no capítulo 6º, quando ele vai falar sobre a uranografia geral, Kardec vai colocar nessas preciosas páginas uma discussão que é uma discussão profunda, filosófica e até teológica com respeito ao espaço e ao tempo. Primeiro, parte-se do pressuposto da noção física, humana, materialista, daquilo que seria o espaço. O espaço como a distância que separa dois corpos. E explicamos como a física clássica, a física newtoniana, sempre considerou que o espaço era uma região do ambiente povoado por corpos. A partir desse pensamento, poderia-se definir o espaço como esta região onde houvesse uma distância de um corpo para outro. Mas, pela própria observação da física, começou-se a perceber que haviam regiões do espaço que não eram ocupadas por matéria alguma, ou pelo menos eram ocupadas por algum tipo de matéria cuja natureza ainda era incapaz de ser detectada. Por exemplo, daí veio a noção do éter. Que provavelmente esses grandes espaços vazios, essa imensidade do espaço interplanetário, ela estaria sendo preenchida por um éter, por uma espécie de fluido imaterial, invisível ao olho nu, indetectável pelos instrumentos desenvolvidos pela tecnologia da época, que na verdade estivesse preenchendo esse tudo. Na verdade, foi-se observando que mesmo nessas regiões aparentemente vazias ou aparentemente inexistentes em termos de matéria, havia uma força que agia naquelas regiões. Então ali foi verificado a força de atração gravitacional, uma força criadora que acabava atraindo ou repelindo planetas, corpos celestes. Então, de acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, ali deveria haver uma energia. Se essas forças estavam tendo atuação naquele espaço, ali deveria haver uma energia. E onde há esse conceito de energia, há também o conceito de matéria condensada. Portanto, começou-se a rechaçar essa ideia do nada. Provavelmente ali havia algo que ainda não era possível de detectar, de mensurar, mas algo que existia, que influenciava o espaço ao redor, que espraiava este poder de influência. Algo que a ciência começou a chamar de matéria escura,
porque a época em que foram começando a desenvolver os seus estudos, não foi detectada a presença de luz. Então daí veio essa noção de que o espaço é este vazio onde atua a matéria. Mas observe que este vazio, necessariamente, ele não é real. É um vazio, digamos assim, teórico. E aí nós temos mais uma definição importante e interessante, que é a noção do espaço como sendo uma região infinita. Nós não podemos mensurar a quantidade de espaço que existe. Se nós decidirmos sair hoje daqui, por exemplo, de Salvador, do ponto onde nós estamos, e se nós desejarmos caminhar a perder de vista, sair viajando, nós andaremos 100 metros, 1 quilômetro, 10 quilômetros, 100 quilômetros, 100 mil quilômetros. Dito isso, um trajeto a pé. E depois de um determinado percurso, provavelmente nós teremos dado a volta na Terra. Mas, se nós quisermos fazer um trajeto e um percurso diferente, se ao invés de fazer esse périplo terrestre, nós alçarmos o voo e formos vencendo as distâncias metro a metro, quilômetro a quilômetro, nós andaremos nessa excursão por todo o espaço. E depois de termos viajado, vamos dizer, alguns minutos, nós teremos percorrido milhares de quilômetros, a depender da nossa velocidade, e ainda estaremos no mesmo lugar. Ou seja, o espaço ele é infinito. Por mais que nós estejamos gastando o nosso tempo, percorrendo e alcançando diversos metros, diversas distâncias, nós ainda continuaremos no mesmo lugar. Porque em relação a tudo que o espaço representa, esses milhares de quilômetros que nós percorremos ainda não é nada. E se o espaço é infinito, significa então que ele ainda não está acabado? Se nós considerarmos o espaço como uma região onde um ser de suprema inteligência, Deus, atua, e se ele ainda não está acabado, ou seja, se ele é infinito, significa que o poder de atuação de Deus é, portanto, infinito, significa que a criação tem sido constantemente remodelada, reinventada. Então isso significa que a obra de Deus não é uma obra perfeita? Porque observe, se a obra de Deus é perfeita, como Deus é perfeito, o seu projeto tem que ter um início, um meio e um fim. Se o seu projeto está tendo uma continuidade, significa das duas uma. Ou que Deus errou e que agora ele está utilizando este tempo e este espaço à sua disposição para reinventar, para corrigir, para aprimorar a sua obra, ou significa que a criação é infinita. E se a criação é infinita, os dias vão se suceder e os espaços a vencer serão invencíveis, imensuráveis. E, portanto, nós não podemos colocar um termo, ou seja, o espaço é infinito. A noção de infinito sempre foi uma noção muito difícil de ser detectada, idealizada, vislumbrada por nós. Porque nós precisamos colocar limites, contornos, para que nós possamos ter uma compreensão da natureza e das leis naturais. Então nós podemos considerar, para que seja mais fácil de tentarmos compreender, que o espaço é como se fosse um grande laboratório de Deus. Mas entenda por laboratório não aquela região limitada onde nós temos à nossa disposição algumas bancadas, equipamentos para que nós possamos fazer testes e desenvolver os nossos próprios experimentos. Entenda que o laboratório de Deus é um espaço infinito, porque ele também é infinito, porque ele é eterno e porque ele tem um poder que é maior do que todas as potências, de todas as forças que nós temos conhecimento. E Deus não está em um lugar específico desse laboratório que é infinito. Deus está em cada pequena parte, em cada pequeno lugar. Deus é o laboratório e ao mesmo tempo é o cientista que manipula tudo o que acontece no laboratório. Como se Deus estivesse dividido ao mesmo tempo em todas as partes do laboratório. É como se a inteligência suprema, que é Deus,
respirasse nesse próprio laboratório. Então nós podemos sintetizar concluindo, que o espaço é como se fosse essa distância insuperável. Por mais que a gente tente viajar e devassar esse espaço, nós teremos percorrido quilômetros e quilômetros e não teremos progredido em escala nenhuma em termos de distância. O espaço, então, é o lugar onde o espírito vive eternamente. O espaço é o nosso lar, é a nossa região e, ao mesmo tempo, não é região nenhuma. Veja, o espaço é infinito, portanto nós não podemos limitá-lo como um lugar específico. E é por isso que quando os espíritos desencarnados nos narram, através da literatura mediúnica, que o céu e o inferno é esse estado de consciência, é como se a psicosfera individual de cada um de nós, e isso é mais pujante num espírito desencarnado, é esse lugar que ele mesmo cria. Observe que quando nós estamos alimentando e produzindo ideoplasticamente pensamentos construtivos, edificantes, nós estamos construindo um grande céu e com rigor de detalhes. Os objetos, os nossos pensamentos, embora nós vamos ter um vídeo específico para falar de pensamentos, mas a gente já pode começar a elucubrar. Os nossos pensamentos, eles têm vida, eles têm força, eles têm contornos, eles têm uma forma própria. E essa forma vai se amoldando naquilo que nós estamos chamando de espaço. E como o nosso pensamento tem um potencial infinito, ou seja, o nosso pensamento ele não tem limites. Talvez nós achamos que o nosso pensamento tem limites porque o nosso organismo físico que utilizamos para pensar enquanto seres encarnados é limitado. O nosso cérebro é um aparato, embora brilhante, embora cheio de potenciais, ainda bastante limitado. Mas quando o espírito está na erraticidade, quando o espírito está desencarnado, despojado deste envoltório, ele se desvela. E a sua consciência, a depender do grau de moralidade que ele alcance, vai abarcando e se apoderando dessas potencialidades cada vez mais infinitas. Então ele consegue utilizar todo esse espaço para desenhar, desenvolver, projetar, arquitetar em derredor esse estado de consciência que ele soube alimentar ao longo da sua vida. Então é por isso que quando nós estamos mergulhados em pensamentos angustiosos, de mágoa, de ódio, de desejo de fazer o mal, nós temos essa ideoplastia de trevas, de sombras densas, de lamaçais em que nós chafurdamos. E do outro extremo, quando nós temos esses ideais superiores, edificantes, da lei do amor, de fazer o bem, nós acabamos por transformar esse espaço ao nosso redor, que ao mesmo tempo que é a nossa casa mental, que é aquilo que nós alimentamos, que forma a nossa psicosfera, isso abrange um local do espaço que tem dimensões infinitas. E aí Allan Kardec, na obra de A Gênese, começa a fazer uma série de elucubrações e nos propõe uma viagem interestelar pelo universo. Ele diz mais ou menos assim: suponha que você agora é uma centelha divina, como se fosse um pequeno fóton, uma pequena faísca de luz. Acredito que ele estava fazendo alusão justamente a essa viagem como espírito desencarnado e pleno de suas capacidades volitativas, então, portanto, já aqui um pouco livre, deslindado da alta densidade da Terra, despojado dessa densidade maior e podendo alçar voos de uma forma mais livre. Então pense em si mesmo como essa centelha divina que começa a se deslocar através do espaço e começa a vencer essas grandes distâncias, metro a metro, quilômetro a quilômetro. Passados alguns minutos desse seu périplo,
Provavelmente você já terá percorrido grandes distâncias, mas em verdade você ainda tem o infinito para percorrer. Então, a noção de infinito ela é extremamente interessante porque o infinito é algo intangível que não se pode mensurar e que qualquer distância, por maior que seja, comparada a algo que é imensurável, é um nada. Então, por maiores que sejam as nossas distâncias percorridas, em verdade, por nós termos o infinito à nossa disposição, é como se nós não tivéssemos saído do lugar. E aí ele diz, ainda que nós tivermos avançado poucos minutos e superarmos milhões de milhas ou de quilômetros, nada teremos percorrido daquilo que é, em verdade, infinito. Então nós podemos definir o tempo como essa sucessão de coisas. Na verdade, o tempo é uma forma que nós buscamos e encontramos para poder dar ordem aos eventos que se sucedem. Os eventos vão se sucedendo uns após os outros. E a ordenação que nós encontramos para organizar esses eventos é a nossa noção de tempo. Se os eventos se sucedem de uma forma particular, a depender de como nós estamos criando ou moldando ideoplasticamente o espaço ao nosso redor é relativa, a depender da nossa condição, então é lógico pensar que o tempo, em verdade, também é relativo. Por exemplo, quando nós estamos pensando, como nesse vídeo, a respeito do tempo e do espaço, nós estamos saindo um pouco da nossa materialidade e pensando numa noção intangível de algo que é transcendente e que foge das nossas preocupações cotidianas. Nesse momento nós temos a impressão que o tempo para, porque nós devassamos pensamentos e vamos construindo as nossas ilações de uma forma tão despretensiosa sobre algo que é tão maravilhoso e existencial que parece que o tempo parou. Então a forma como eu faço essas transições de eventos, a forma como eu estabeleço e conto o tempo, também é uma noção e uma percepção individual. E aí Allan Kardec vai dizer que se nós remontarmos à origem da vida, à origem dos tempos, no tempo, por exemplo, em que a Terra ainda não existia, o que era o universo? O que era a imensidão? A imensidão era um espaço impassível, impenetrável, incontável, que o tempo praticamente não passava. Mas a partir do momento que aquele pedaço de matéria informe, nos dizeres de Emmanuel, na célebre obra A Caminho da Luz, começou a ser moldado pelo nosso arquiteto divino, pelo construtor do nosso orbe, Jesus, essa terra começou a ser arquitetada e engenhada, e a partir de um determinado momento, que na Gênese Mosaica, e nós vamos ter um vídeo específico para falar da Gênese Mosaica, nos diz que foi quando Deus disse, Fiat Lux, faça-se a luz, e aí os dias começaram a se alternar com as noites, e essa transição de tempo começou a acontecer. A partir desse tempo nós começamos a ter essa noção da sucessão dos eventos e o universo. O universo permaneceu impassível, como se o universo permanecesse parado e fossem os planetas se movendo nesse imenso universo que estivessem dando e conferindo um movimento e uma alternância do tempo. Então, nesse momento, quando nós observamos, vamos supor, nós saímos da Terra e agora temos condição de observar o espaço e observar a transição e o movimento de todos os planetas nesse imenso espaço, nesse imenso universo. Então nós observamos que, de fato, a noção de sucessão de eventos, ela é relativa. E aí, se nós formos analisar toda essa sucessão dos eventos, desde o momento que a Terra foi criada, desde a sua gênese, até o momento em que um dia a Terra vai deixar de existir, se deixar de existir, pelo esgotamento dos seus próprios recursos materiais, e se nós ainda assim observarmos o universo, o que nós vamos observar? Nós vamos observar de novo um universo imponente, impassível, imperturbável,
silencioso, eterno. É como se para o universo não tivesse decorrido um só segundo, e para a Terra foram milhões e milhões de anos que se passaram desde o seu florescer até o seu senescer. E aí, nessa célebre obra de A Gênese, Allan Kardec vai definir o conceito do tempo de uma forma muito bonita. O tempo é como se fosse uma gota de chuva que caísse da nuvem em relação ao oceano, e a queda dessa gota da nuvem até o oceano, que pode ser medida, é aquilo que nós chamamos de tempo. É essa noção singular e particular. Portanto, nós temos duas principais propriedades da natureza universal. A primeira é a imensidade sem fronteiras. E a segunda é a eternidade sem limites. Ou seja, nós temos um espaço que é infinito e temos um tempo que é eterno. E aí nós passamos a ter uma dupla noção de infinito. A extensão, que está relacionada com o espaço, e a duração, que está relacionada com o tempo ou com a eternidade. E o mais interessante, meus amigos, é como que nós ligamos esses conceitos que não são novos, né? São conceitos que foram explorados pela física, pela matemática, mas agora, com a ciência espírita, o nosso objetivo é, uma vez feito esse introito, esse preâmbulo com respeito à discussão sobre espaço e tempo, nós queremos saber o que isso tem a ver com o espírito. O espírito, ele percebe, e para ele, enquanto centelha divina, enquanto inteligência, princípio inteligente do universo, para o espírito, o tempo passa? Qual a noção de tempo? O tempo é infinito? O espaço é infinito? O tempo é eterno? E aí nós chegamos à conclusão que os séculos e a noção de tempo está fora da vida etérea da alma. Ou seja, o espírito, ele não vê, ele não contabiliza tempo. Mas como assim? Como o espírito não contabiliza tempo? Quando eu digo que eu sou um ser imortal, observe que há uma pequena diferença em relação a Deus, que é eterno. Quando eu digo que um ser é imortal, significa que ele teve um início, mas não terá um fim. Mas quando eu digo que Deus é eterno, significa que Deus é desde sempre. Não teve um início e também não terá um fim. Mas se a alma não registra tempo, como é que eu, consultando os refólios da alma, consultando os meus arquivos da minha própria memória, eu consigo voltar atrás no tempo? E me lembrar, por exemplo, de uma ocorrência comigo que aconteceu na minha infância. Como que eu me lembro com relativa facilidade de algo que aconteceu na mais tenra infância e não me lembro, por exemplo, de alguns dias atrás? Como está organizada a memória do ser espiritual? E aí há uma obra maravilhosa de Hermínio Miranda, A Memória e o Tempo, que tenta nos explicar, da mesma forma despretensiosa que nós estamos aqui com esse vídeo, mas de uma forma muito mais brilhante do que a nossa, reconhecemos, nos mostra como que são esses acessos à memória e como que o tempo está relacionado a essas impressões do espírito. Bem, para começar, nós temos a primeira noção que o perispírito é o espaço mental com todo o acervo de percepções desde a formação da consciência. Isso significa que no perispírito estão marcados como se fosse um grande repositório dos meus arquivos mentais, todas as impressões que eu tive como espírito desde o meu nascimento, a minha criação, a minha gênese espiritual, até o fim, que não terá fim. Isso significa que todas essas impressões ficam marcadas num espaço que é infinito, que é o meu espaço mental. Então, como dissemos, a mente do espírito, ela não apresenta fronteiras, ela não apresenta limitações. Ela tem potenciais inimagináveis, mas hoje, internados no corpo físico, nós estamos obliterados, cerceados em nossa liberdade, e através desse aparato físico que nós temos uma capacidade limitada
de processar essas informações. Observe então que o esquecimento do passado começa a fazer um determinado sentido no momento em que nós não temos a oportunidade, ou melhor, isso inclusive é um acréscimo de misericórdia divina, de devassar o nosso passado por inteiro, porque o corpo nos vela, nos tolda. Isso se dá por duas razões principais. A primeira grande razão, que nós não temos essa capacidade de acessar de forma completa os repositórios da nossa consciência, porque nós estamos no corpo físico que nos limita. E o segundo, por misericórdia divina, porque o nosso aparato físico não teria condições de suportar o acesso a todos esses registros e, por que não dizer, registros infinitos, incontáveis, que provavelmente levariam a um colapso do nosso aparato fisiológico. E agora nós começamos a pensar como que esses registros mentais são feitos, como que a memória ela é construída através dessas experiências. Se a memória ela tivesse uma capacidade, como por exemplo um disco rígido ou até uma nuvem, observe que se nós fizermos uma analogia da nossa consciência enquanto espírito com a nuvem, lembra essa forma de armazenamento de arquivos em nuvem? É algo parecido com a consciência, como se eu fosse depositando nessa nuvem que é intangível, que é imaterial, todas essas impressões e percepções. Mas há uma indexação. Eu preciso de uma forma de buscar esses arquivos mentais nessa nuvem, e essa forma de buscar essa indexação não é temporal. Ou seja, eu não vou catalogando todos esses eventos exatamente por tempo. Data 13 de junho de 2018, impressões do meu perispírito, tais, tais e tais. Não é bem assim que acontece. E é isso que Hermínio Miranda vai investigar. Ele vai investigar que essas impressões, elas são organizadas de forma randômica, ou seja, de forma completamente aleatória, não importa o tempo. O registro se dá por livre associação de ideias e por uma correlação randômica. É daí que vem então essas nossas impressões que a gente tem, que já viveu naquele lugar, ou já viu aquela pessoa antes, ou já passou por aquela circunstância. É assim que nós vamos ligando e fazendo conexões com as existências as mais diversas que tivemos. Quando voltamos a determinados lugares, quando estamos de novo no convívio com determinadas pessoas, nós vamos fazendo essas correlações em relação a essas existências mentais, a esses estados mentais que estão marcados e bem fixados no nosso perispírito. E aí nós podemos ter um pensamento muito interessante. Os espíritos mais elevados, como por exemplo Jesus, enquanto ele esteve com os seus discípulos e que as predições que ele fazia, lógico que nós estamos colocando aqui como modelo e como exemplo Jesus, que transcende a tudo que nós conhecemos de humano. Jesus é sobre-humano. Espírito puro, um Cristo, o maior deles talvez. Mas se nós pensamos num espírito superior e na presciência, o que é essa capacidade de presciência do futuro? Ora, se o nosso futuro não está determinado, se segundo o nosso livre-arbítrio nós temos um poder de atuação no nosso presente para construir o nosso próprio futuro, se nós como espíritas não acreditamos num destino predeterminado, bem marcado, embora acreditamos num plano, acreditamos numa tendência, num planejamento, ou seja, numa trilha que não é trilho, isso significa que estes eventos já aconteceram? Ou seja, os eventos que irão se suceder no nosso futuro já existem e que por isso os espíritos têm a presciência do futuro, porque eles conseguem avançar mais e ver o que já está pronto e que nós, no momento presente, aqui agora, ainda não conseguimos avançar. Ou seja, a presciência do futuro, na verdade, é uma relativa rapidez com que o espírito se desloca para o futuro e depois volta para o presente para contar de algo que já está lá e que a gente só não sabe porque ainda não chegou nesse ponto,
Tudo isso é muito interessante. Então, isso significa que se nós hoje podemos ver aquilo que aconteceu no nosso passado, ou em alguns casos podemos predizer o futuro, significa que é porque o passado, logicamente, já ocorreu e o futuro também. Então, nós podemos avançar para frente. Se nós fizermos uma analogia com a seguinte figura, pense na figura de um carro que está se deslocando numa estrada, ao lado de uma montanha. E essa montanha, lá no topo dela, tem um observador. E esse observador consegue ver toda a estrada, desde o seu início até o seu fim. Pelo menos o seu início e o seu fim relativos. Então esse observador no alto dessa montanha consegue ver o carro passando. Quem está no carro consegue observar a estrada, pelo menos do ponto de vista da estrada que ele ainda tem como motorista a percorrer. Se ele olhar pelo retrovisor, ele até consegue ver aquilo que ele já percorreu. Mas nós, com este exemplo muito claro, sabemos que aquele que está dentro do carro tem uma visão muito mais limitada do que aquele que está acima da montanha e que, portanto, tem uma visão muito mais ampliada. Nós acreditamos que é mais ou menos isso que acontece com os espíritos que já conseguiram alcançar essa elevação acima dos olhos materiais, que já conseguiram transcender e se aperfeiçoar moralmente de tal ponto que para eles a verdade descortinada é muito mais ampla do que aquela de nós que agora estamos aqui, internados no corpo físico. Então, sob esse ponto de vista, a predição do futuro, na verdade, é uma análise lógico-dedutiva, observando tudo o que aconteceu até então e tentando fazer um vaticínio, uma predição com respeito aos próximos passos. Assim como um professor que conhece muito bem o seu aluno, sabe dos seus potenciais e já observou diversas ocorrências dele, já presenciou diversos fatos e diversas manifestações do seu comportamento, consegue predizer o comportamento que ele vai ter numa determinada situação conhecida. A própria inteligência artificial, nós também teremos um vídeo falando sobre inteligência artificial, trabalha sob esse ponto de vista de analisando as experiências e com base em experiências ter uma aprendizagem e essa aprendizagem, utilizando por exemplo redes neurais artificiais, faz com que essa inteligência artificial passe a responder estímulos novos, baseado nos aprendizados que ela já teve. E o mais interessante é que Einstein, através da teoria restrita de 1905 e geral de 1915, ele matou essa noção de tempo absoluto. Aquele tempo imperturbável que passa numa determinada frequência, contando os segundos, os minutos, as horas, um após o outro, e que é um padrão o mesmo para todo e qualquer ser, isso não existe. O tempo passou a ser relativo. Esse fluxo inexorável de tempo morreu, e agora o senso de tempo, na verdade, passou a ser uma percepção, uma forma de percepção dos eventos que se sucedem sistematicamente e de como que eu interajo com esses eventos e como eu me movimento construindo esse tempo ao redor. Portanto, nós temos aqui uma nova dimensão, que é essa quarta dimensão, que na verdade é uma interação entre aquilo que eu construo no espaço à medida que o tempo passa e como que eu vou me movimentando e criando todas essas construções que são antes de tudo mentais, portanto elas pertencem ao mundo das causas, podendo ou não se materializar no chamado mundo dos efeitos. Então, segundo esse ponto de vista, o universo ele não acontece, ele simplesmente existe. E aí nós podemos começar a entender a noção com respeito a Deus. Deus existe, Deus é, Deus de sempre, para sempre, assim como essa sua criação, que através desses eventos acaba se sucedendo. E aí, meus amigos, nós passamos a ter uma preciosa conclusão com respeito a tudo isso. O tempo, portanto, ele não passa, ele é.
Nós temos uma percepção com respeito à sucessão dos eventos de que ele passa, mas uma eternidade inteira está descortinada à nossa frente. Portanto, os 60, 70, 80, 90 anos, 100 anos de uma existência terrena nada mais é do que um piscar de olhos, do que um segundo na eternidade dos séculos, que ainda serão um piscar de olhos na eternidade que nos aguarda. Espero que tenha sido de alguma sorte útil e esperamos vocês no próximo vídeo, com a permissão de Jesus. Até lá!